Conheça a história da internet, sua finalidade e qual o cenário atual. A internet é, sem dúvidas, uma das invenções do século XX, desde que surgiu, abriu as portas para novos desenvolvimentos tecnológicos que continuam avançando até hoje, transformando o modo como vivemos e nos relacionamos. Atualmente, viver sem a internet é simplesmente impensável. Por esse motivo, decidimos percorrer a linha do tempo da história da internet, explorando suas origens e passando pelos momentos principais de sua evolução. Para entender seus efeitos no mundo globalizado e na transformação digital que marca o século XXI. Nesse post você verá a origem da internet, primeiros conceitos e propósitos da internet, comércio na internet, cenário atual da internet. A origem da internet. Há 40 anos, enquanto os principais meios de comunicação eram o telégrafo e o telefone por computadores eram grátis, e máquinas que realizavam cálculos e armazenavam informações, de forma geral, seu uso tinha fins exclusivamente científicos e governamentais. Então, como foi que chegamos à chamada Era da Informação, a qual a tecnologia invade todos os aspectos de nossas vidas? Se quisermos encontrar uma resposta para a pergunta, precisamos retroceder na história da internet. Em 1957, os Estados Unidos da América e a União Soviética protagonizaram a Guerra Fria, um embate em termos ideológicos, econômicos, políticos, militares e, é claro, tecnológicos. Devido ao conflito, os Estados Unidos da América estavam interessados em encontrar uma maneira de proteger suas informações e comunicações no caso de um ataque nuclear soviético. As inovações que tentaram resolver esse problema levaram ao que conhecemos hoje como internet. Primeiros conceitos e propósitos da internet. DARPA. Em 1958, um ano após o lançamento do primeiro satélite artificial da história, o Sputnik 1, pela URSS, os Estados Unidos da América criaram a DARPA, Defense Advanced Research Project Agência, ou Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, em português. A DARPA é fundamental na história da internet, uma vez que foi responsável pela pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para fins defensivos e militares, entre elas, rede de computadores. Teoria de comutação de pacotes e rede galáctica. Em 1961, Manon Klinhook apresentou sua teoria de comutação de pacote em sua tese de doutorado no MIT. Ele alegava que dois servidores poderiam se comunicar para enviar e receber informações transportadas por pacotes por meio de uma rede de nós. Esses pacotes podiam seguir diferentes, dependendo da saturação da rede, ser refeitos na chegada ao destino. Já em 1962, J.C. R. McQuarrie, chefe da DARPA e pioneiro da internet, descreveu o conceito de uma rede galáctica para acessar rapidamente dados de qualquer lugar do mundo. Esses pacotes podiam seguir caminhos diferentes dependendo da saturação da rede e ser refeitos na chegada ao destino. Já em 1962, J.C. R. McQuarrie, chefe da DARPA e pioneiro da internet, descreveu o conceito de uma rede galácticos para acessar rapidamente dados de qualquer lugar do mundo. De forma independente, Paul Bowen trabalhou na comutação de pacotes na Rand Corporation. Em 1962, ele apresentou um sistema de comunicações que, por meio de computadores conectados a uma rede descentralizada, era imune a ataque externo, já que, se um ou mais fossem destruídos, os outros poderiam continuar funcionando. O objetivo havia sido cumprido se essa tecnologia fosse desenvolvida em larga escala. As informações dos Estados Unidos da América estariam protegidas.
pois poderiam ser consultados em qualquer computador. Rede de longa distância WAN. O grande avanço na história da internet ocorreu em 1965, quando Moen G. Robestes, em Massachusetts, e Thomas Merrill, na Califórnia, conectaram um computador TX2 a um Q32 por uma linha telefônica comutada de baixa velocidade. O experimento foi um sucesso e é marcado como o acontecimento que criou a primeira One Wide Area Network da história. ARPANET. A história continuou em 1966, quando Roberts entrou na DOLPA e criou o plano da OpenNet para desenvolver a primeira rede de comutação de pacotes, juntos a Roberts Cohn e Howard Frank. Embora o primeiro protótipo de uma rede comutada por pacotes descentralizada já tivesse sido projetado pelo Laboratório Nacional de Física, NPL do Reino Unido em 1968, ganharia visibilidade somente em 1969. Quando um computador da Universidade da Califórnia, o CLA, se conectou com sucesso a outro do Stanford Research Institute, SOI. A conexão por nós foi bem sucedida que, meses depois, 4 universidades americanas já estavam interconectadas, assim nasceu a ARPANET. Nascimento do NCPI-MEI. Em 1970, a ARPANET estava consolidada com centenas de computadores conectados. Coca e sua equipe do Network One Kangoo estabeleceram o protocolo de controle Network Control Protocol NCP, que permita o desenvolvimento de aplicativos a partir dos computadores conectados à ARPANET. Foi assim que, em 1972, Ray Tomlinson criou o software Basicoid e-mail, que se tornou o aplicativo mais importante da década e mudou a natureza da comunicação e colaboração entre as pessoas. Seu impacto foi tão grande que a ARPANET se afastou gradativamente do uso militar, aproximando-se do uso científico na disseminação de informações. Por esse motivo, em 1974, mais de 50 universidades americanas estavam conectadas à ARPANET. Transição da ARPANET para o TCP/IP. Apesar de seu sucesso, o protocolo NCP não era suficiente para se comunicar com redes ou máquinas fora da ARPANET, como redes de pacotes por rádio ou satélite. Por isso, em 1974, Roberts Cohn e Vincent Cerf desenvolveram uma nova versão do protocolo que respondia a um ambiente de rede de arquitetura aberta. Esse novo protocolo foi chamado de TCP/IP. O protocolo TCP/IP, mais do que agir como um controlador, facilitava a comunicação entre redes, sem a necessidade de que estas fizessem alterações em sua interface. Além disso, garantia que nenhum pacote de informações fosse perdido e verificava se eles chegavam na ordem em que haviam sido enviados. No início dos anos 80, mais precisamente em 1983, a ARPANET mudou o protocolo NCP para o novo TCP/IP. O IP havia tornado o serviço portador da infraestrutura de informação global. Em 1985, a Internet já estava consolidada como a principal rede de comunicação com alcance global. Nascimento da World Wide Web 01. Mas o avanço não parou por aí. Em 1989, Tim Berners-Lee desenvolveu a World Wide Web para facilitar o trabalho colaborativo no SAN 01. Basicamente, a WWW funciona como um sistema de distribuição de documentos de hipertexto HTTP interconectadas e acessíveis por meio de um navegador web conectados à Internet 01. O sistema se tornou tão popular no SAN que, em 1991, foi aberto ao público externo. Isso foi possível graças à criação do navegador Mosaic em 1993. Fato, sua recepção foi tão rápida que em
1997 havia mais de 200 mil sites. 01. Comércio na internet. Você percebeu que as primeiras redes de computadores estavam restritas a um público de cientistas, engenheiros e funcionários do governo? Bem, essa situação não duraria por muito tempo. Com o advento do TCP/IP, redes individuais, educacionais e comerciais começaram a ter acesso à comunicação quase imediata e às informações disponíveis oferecidas pela internet. A conectividade deixou de ser exclusiva e se tornou disponível para todos, graças a www. Assim, a internet passou a fazer parte de todos os âmbitos da sociedade, incluindo as atividades comerciais, uma vez que consegue satisfazer necessidade e encontrar formas mais adequadas de executar processos, por exemplo, por meio de plataformas digitais. De fato, o comércio na internet levou ao desenvolvimento de serviço de rede privada com TCP/IP e o que causou, entre outras coisas, o surgimento da educação virtual e do comércio eletrônico, a transição do marketing tradicional para o marketing tradicional para o marketing digital e a chegada da transformação digital. Cenário atual da internet. A internet mudou radicalmente desde a sua origem, já não se trata mais de um espaço onde e-mails são trocados e informações são armazenadas. Agora, ela está em todos os objetos e lugares em que oferece valor, como nos mostra o surgimento da Internet das Coisas. Google. Após a criação da www, o lançamento do Google em 1997 foi um novo ponto de vista na história da internet. A empresa levou essa rede para um amplo público, oferecendo um navegador amigável. Hoje, o Google funciona como navegador e mecanismo de busca, conta com quase 1 bilhão de páginas indexadas e oferece fácil acesso às informações graças aos seus algoritmos. Redes sociais. As redes sociais também foram, assim como o Google, um grande acontecimento, embora não tenha sido o primeiro. O Facebook é o caso mais bem-sucedido de aplicação da internet como meio de comunicação e informação, fornecendo acesso às notícias e permitindo que as pessoas se comuniquem em tempo real. O YouTube marcou antes e depois na história da internet, mostrando que ela também serve como meio de entretenimento, eventualmente substituindo a mídia tradicional, como televisão ou rádio. Com a chegada massiva de usuário à internet, as empresas perceberam um enorme potencial de impactar o seu público por meio desses canais. É por isso que hoje é impossível falar de internet sem publicidade e técnica de sinal. Internet 20. A internet desencadeou a quarta revolução industrial, levando o mundo a se estabelecer na era da informação. Inclusive, a Internet 20 já está sendo tratada como uma nova etapa que permite que os usuários deixem de ser apenas de espectadores e passe a interagir, colaborar entre si como criadores de conteúdo. A Internet 20 é uma tendência baseada em desenhar sites centrado no usuário e que facilitam o compartilhamento e a troca de informações. A linha do tempo da história da internet é formada por evoluções e méritos compartilhados que levavam a humanidade a transformar seu estilo de vida e mudar para sempre seus hábitos e processos.